Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Pode Noticiar. Hoje eu tenho a honra de receber, eu posso chamar de amigo, o meu amigo Leonardo Inácio, um dos proprietários da Lácteos, para a gente falar sobre empreendedorismo, IA, que está muito em alta, e principalmente dar muitas dicas para essa moçada que está vindo aí, né, Léo? Prazerzão, Ju. Sim, amigo de longa data, né? Estávamos indo aqui e é um prazer estar aqui com vocês. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre inteligência artificial, inovação desse setor e entender como surgiu a Lácteos. Como é que surgiu e há quanto tempo isso surgiu? Aí você colocou uma mistura, um caldeirão aí, né, Ju? O que Te que coloquei na acontece? saia Não, justa? não. Sim, é aquilo que você falou alguns minutos antes, né? Remete a tantas coisas do passado, né? Teve uma época que surgiam escolinhas de informática na cidade, vendiam cursos baratinhos, cobravam caro o material e eram o que a gente chamava de cursos nômades, né? Num desses cursos nômades, eu interessei, meu pai me apoiou, me colocou lá, comecei a fazer informática com 13 anos, comecei a trabalhar Muito a novo ainda. estudar programação, né? Era um curso delicado, pouca gente continuava, porque não era essa tecnologia, essa informática que tem hoje, né? É aquela tela preta com código verde que tinha na época. E de lá para cá fiquei até hoje, né? Depois de muitos anos vim me formar analista de sistemas e trabalhei em diversos segmentos, aqui em Muriaé, fora de Muriaé, sempre atuando com desenvolvimento e sempre usando desenvolvimento para apoiar alguma coisa de gestão da empresa, de vários segmentos. Entre esses segmentos, cheguei a atuar um tempo numa empresa que tinha um laticínio, atendia laticínio, fui tomando intimidade, casou com o gosto, né, que eu me considero um queijófilo, não Queijófilo, um nunca tinha queijófilo. ouvido É falar. diferente de um queijólogo, que é um especialista, né? Que legal. E as coisas foram juntando depois. Foram juntando em determinado momento, depois de trabalhar muitos anos para muitas empresas, com muita experiência, chegou aquele momento que começa a coceira do tá na hora de você fazer o seu, né? E aí eu resolvi, junto com o sócio, numa análise de mercado, vendo uma oportunidade. Existiam soluções para o segmento que a gente Tá. foi atender, mas a gente acreditou que essas soluções ainda cabia muito espaço, cabia muito desenvolvimento e Cabia o seu principalmente toque também, né? Cabia o seu jeito. eu atribuiria assim, Ju, a duas coisas, né? Duas pessoas da minha vida que você conhece fizeram faculdade com você e encheram muito minha cabeça de marketing, de informação, de comunicação. Eu acho que isso também Tem somou. muito DNA aí. Somou, tem muito DNA, por quê? Porque normalmente pessoas como eu da área de TI são muito mais tímidos, né? Eu acho que ter que atender cliente, conversar com muita gente, romper um pouco essa barreira. Com essas outras influências, eu acho que facilitou a gente a ter uma comunicação mais clara com o nosso público, que são os laticínios, as indústrias lácteas, né? Então, acho que essa comunicação, essa facilidade fez com que aquilo que a gente entregava nos sistemas, de ser um sistema específico para aquele segmento, e a gente Sim. não tinha outros segmentos, toda a nossa energia está nesse negócio. E aí tem gente que liga para a empresa lá, desavisado, querendo fazer cotação de queijo, e muitas vezes se confunde, sabe? Lácteos é uma empresa de laticínio, Lácteos é uma empresa de tecnologia. Lácteos é uma empresa de tecnologia, desenvolve softwares, soluções Para o exclusivamente para esse mercado. Então as coisas têm que andar juntas, né? Não tem como uma coisa fluir sem a outra. E tem quantos anos que existe a Lactus? 18 anos. 18 anos. Completados esse ano. Dois sem CNPJ e 16 com CNPJ, exatamente. E hoje, onde que a Lacteus está? Brasil inteiro. Todos os estados do Brasil a gente tem cliente, né? Faz a atuação. Se for necessário, a gente vai até o cliente. Hoje, com
com a internet ficou muito mais simples atender a gente remoto. Tem clientes que a gente não conhece pessoalmente, né? 10 anos é cliente, todo convívio é remoto. E tem clientes que a gente está uma vez por mês, tem que estar lá Junto. fazendo alguma coisa, o cliente inventa alguma coisa e aí vai para lá. E nesse mercado, que é muito específico, é bem nichado, vamos colocar assim, tem alguma coisa que seja altamente desafiadora, assim, que realmente te desafiou, te motivou, te levou a lugares jamais pensados antes? O que que chamou a atenção? Ô Ju, eu e o meu sócio começamos a empresa usando, né, um conhecimento que a gente já tinha no segmento, construímos várias soluções para atender esse segmento, mas em 2 anos de empresa a gente notou que era muito maior do que a gente imaginava. Isso foi um impacto para a gente. Esse impacto fez com que eu e ele nos inscrevêssemos para formação em técnico em lei de derivados. Então, assim, Que legal. ele é administrador de empresa, formado em lei de derivados, eu, analista de sistema, quase completei o curso, ficou faltando um pouquinho. Mas o que acontece? Essa formação colocou a gente dentro da fábrica. Sim. Antes a gente só estava dentro do escritório. Muitas coisas que a gente tratava era teórico, comprovado, embasado com várias pessoas, mas não eram coisas que a gente vivia no mínimo No dia a detalhe. dia ali, É o, né? é o famoso assim, pôr a mão na massa. Esse curso me obrigou a gente, né, ir para o laboratório, fazer análise de leite, ou seja, tivemos que entender um pouquinho de química, fomos para a fábrica, fizemos leite, fizemos queijo, fizemos mussarela, coagulamos, cortamos, embalamos, tudo que uma fábrica faz em escala pedagógica. Isso nosso foi assim, uma explosão na nossa cabeça. O tanto de coisa que a gente via, que a gente fazia, e o tanto de coisa que poderia ser completada. Então, isso deu para a gente uma visão para tornar a solução, tornar a conversa, tornar a relação mais robusta. E, assim, na sua opinião, né? O que que diferencia as soluções que a Lactus apresenta das demais empresas de gestão de software, por exemplo? Nós temos ótimas empresas no Brasil, na nossa região, em Muriaé. O que eu acredito que diferencia é esse fato da gente ter essa formação, deu para a gente um conhecimento maior e a gente consegue trazer mais questões para serem discutidas e desenvolvidas. Né? O fato da gente não competir com outros, a nossa atenção e o nosso foco com outros segmentos faz com que a gente fique muito mais embasado naquilo ali. Então a gente acompanha a regulamentação, a gente está em curso, a gente está em movimento, a gente já está com algumas promoções de evento, né, que eu já te contei. E eu bato muito na tecla que para a gente desenvolver qualquer solução, para a gente ter qualquer crescimento, a gente precisa de muita conversa. Sem dúvida. Então hoje todo time ele conversa muito com o cliente, como todo mundo que entra na empresa passa por quase um treinamento, é um treinamento de laticínio, né? Uma pessoa chega lá, ela tem que ter essa imersão para ela poder falar de igual para igual com o cliente. Uma dúvida aqui, a pessoa para ser contratada tem que comer queijo para entrar lá, beber leite? A gente tá brincando lá hoje, temos alguns intolerantes à lactose lá, né? Eles sofrem bullying. E assim, vendo os seus, as pessoas com que vocês atendem, os seus clientes, quais são os principais desafios que você entende que esses empresários enfrentam no seu dia a dia? Além do próprio Brasil, um desafio específico do setor. Ju, a tecnologia do nosso segmento ela está sendo bem distribuída hoje. Tá. Eu diria que de 20 anos para cá ela deu um salto, ela ficou bem acessível para todas as pessoas, para todos os portes de empresa. Tá. Né? Então tem um determinado fermento para fazer um determinado queijo. Esse fermento
só vem da Bélgica. Ele ficou, mas essa globalização, isso ajudou, na sua opinião? Exatamente. A grande fábrica, a grande indústria tem acesso a esse fermento e um queijeiro individual que quer fabricar, ele tem acesso a esse fermento. Então, tecnologia para fabricar, né, ela ficou muito acessível. O grande problema não é uma novidade, não é uma exclusividade do nosso segmento. O grande desafio hoje são pessoas engajadas no negócio. São pessoas que queiram fazer o negócio. São pessoas, colaboradores. Mas não é um desafio exclusivo do nosso segmento, né? É um desafio geral. Todas as empresas que querem crescer, elas têm hoje apoios de instituições, tem a própria inteligência artificial, tem a internet, a facilidade de contato, tudo hoje está muito aberto. Então as empresas que querem crescer têm esse motor, têm esse fomento. Mas muitas vezes ela não consegue ou ela não tem disponível outras pessoas para juntar no time com a mesma vontade, com a mesma disponibilidade. Então, assim, é um diagnóstico geral do Brasil. Pessoas. Capacitação, situação número 1, e situação número 2, interesse e engajamento. Aliado a esses problemas que a gente enfrenta, a gente vem assim, tem uma solução que a gente estava falando há pouco aqui, que é a inteligência artificial. Até que ponto ela ajuda? Até que ponto, na sua opinião, ela atrapalha? E quem deve moldar essa inteligência artificial? Pessoas, é o que a gente estava falando antes do podcast, né? Sim, sim, exatamente. Então, revolução industrial tirou o trabalho de muita gente, porque o que era Desde feito... sempre, né? Isso não é novidade, é um déjà vu. Ciclo, exatamente. É um ciclo que acontece e daqui a um tempo nós vamos ter outra tecnologia, né? Sempre vai ter esse impacto, sempre vai ter essa discussão. Já teve aí o Elon Musk falando um tempo atrás de propor um salário mundial para quem não tivesse trabalho, que existe uma tendência apocalíptica disso. Eu não sou muito fã dessa tendência, não. Essa teoria, né? Dessa teoria, por quê? Porque existem traços de marketing ali atrás, principalmente das empresas de IA que querem vender isso tudo. É isso tudo? É isso tudo. É o futuro? Não. É o presente, está aí. Já substituiu a posição de muitas pessoas, mas foi porque essas pessoas, frente a essas mudanças, não se adaptaram. Sim. Não mudaram. O profissional, a pessoa, quem está buscando, quem está numa posição que tem uma ameaça de ser substituída por IA, e muitas posições intelectuais correm esse risco. Estão sob forte ameaça. Estados Unidos, constantemente demissão em massa para as empresas de tecnologia. E não é só para atendimento, não é só para chat, não. É para operações de banco, operações de seguro, e já está caminhando para as operações de saúde, né? Onde existe ali um pouco mais de cuidado, né? As pessoas que sentirem essa ameaça, elas precisam estudar, elas precisam se adaptar, porque assim como aconteceu com a revolução, que pessoas deixaram de fazer trabalho manual e foram fazer o trabalho com mais capacidade, trabalho que as máquinas daquele tempo não faziam, né? Elas reposicionaram. Houve depressão por isso? Houve. Hoje, um profissional, vou falar especificamente da minha área. Sim. A inteligência artificial vai substituir o programador. Um monte. Vários programadores vão ser substituídos. Agora, os programadores que se adaptarem. Que tem que se adaptarem, que tem embasamento técnico e que usarem IA para se tornarem mais produtivos, vão manter, vão superar. Às vezes, um vai passar a fazer o serviço de 10. É isso que a gente vê em vários segmentos, né? A IA potencializa o ser humano. Existe... Eu costumo falar muito, assim, desculpe te cortar, mas eu costumo falar muito que é a gente que comanda a IA, a gente que faz aquele prompt perfeito, a gente que, na verdade, ela está ali para nos servir. Então, nós é que temos que nos capacitar para tirar o melhor dela. Não é ela que vai tomar o nosso lugar.
Exatamente, exatamente. É assim, é uma ferramenta, como várias ferramentas que Sim. existem na nossa história, que tem os dois lados, né? Então, assim, cabe a nós termos essa preocupação, termos esse discernimento de usar a ferramenta da melhor forma. E o profissional que usar da melhor forma vai obter melhores resultados. Muito além do prompt, tá? Porque a gente Sim. hoje bate muito no prompt, mas existem vários outros tipos de inteligência artificial, com várias outras finalidades específicas que o ganho é surpreendente. E quem está querendo começar a investir nesse mercado, nesse nicho, que a gente sabe que é extremamente afunilado, afunilado, altamente especializado. Você, como empreendedor, quase 20 anos depois, tem algum conselho? Ju, eu. Vários, né? Vamos tentar um principal. Eu acho assim. É uma decisão que nós tomamos um tempo atrás na nossa empresa, que foi segmentar, ter um público-alvo, ou o que o pessoal gosta de chamar de ICP, o cliente ideal. Eu acho que faz você ter muito mais vantagens do que você querer trabalhar com o público geral. Assertivo, podemos dizer assim. Exatamente isso. Exatamente isso. Até porque vamos começar pela uma campanha de marketing que você queira colocar aí no Instagram, no Google e alguma coisa assim. Para essa campanha de marketing ter efeito, para você não gastar rios de dinheiro, você tem que definir qual é o O público público que você exato que quer você atingir. quer, Exato. né? Baseado naqueles interesses, eu quero aquele mercado, aquela pessoa. Então, qualquer pessoa, estudante, e empreendedor, que for começar qualquer empreendimento, eu acho que ele tem que pensar muito nisso. Qual é o meu público? O quão generalista ele é? E outra, o que que eu quero entregar? Muitas vezes uma entrega menor, muito eficiente, vai ser mais promissor que às vezes um produto grande que faz um monte de coisa Um que no barulho fundo... imenso. Exatamente. Tem um livro maravilhoso, chama Real Works, Jason Friedman, e eles batem muito nessa tecla. Eles contam a história da transição da empresa deles, que era uma agência web, Tá. fazia sites para várias empresas do mundo, era uma equipe muito enxuta, e eles desenvolveram um aplicativo para gerenciar a tarefa deles. E começaram a usar esse aplicativo com os clientes. Né? Uma aplicação de tarefas. E os clientes gostaram, o trabalho se tornou mais produtivo, os clientes dele gostaram tanto que pediram para contratar a aplicação de tarefa para eles usarem dentro da empresa deles. Eles migraram de uma agência de web para um aplicativo de gestão de tarefas, que chama Basecamp, e esse aplicativo ele é o pai de tudo que a gente vê hoje aí, Slack, Teams, né, todas essas aplicações de gestão de tarefas, Bitrix, tudo foram baseadas nelas. Então, assim, essa transição gerou um conceito novo de aplicação, né? E a lição do livro é: o que você está fazendo é realmente aquilo que o seu cliente está querendo? É a função e a necessidade de se adaptar à necessidade do mercado. Se você não tem essa condição de se adaptar, o que que seu cliente, qual que é a dor do seu cliente? O que que ele precisa? O que que eu preciso entregar? O que que eu preciso entregar de melhor? Se você não se adapta àquela necessidade, você vai vender para quem aquele produto? E aí vem outro ponto que nós estávamos conversando, né? Como que eu vou descobrir isso tudo do meu público? O que que ele está precisando? Não vai ser no chat GPT. Fator humano. Vai ser uma pessoa conversando e Com outras ouvindo pessoas, com outras dores. pessoas as experiências, ou estando do lado dela, convivendo com ela, né? Para entender o que que realmente está sendo dificuldade, o que está sendo desafio para ela e levar o produto para teste. E isso são em todos os segmentos, é no setor de software de laticínio, é em marketing, empreendedorismo. Se a gente não conectar com pessoas, o que a gente faz não faz o menor sentido. O trabalho que a gente executa, ele não faz o menor sentido. Até porque, com esse desenvolvimento de tecnologia, a IA substituindo, se ela substituir tudo, o ser humano vai ficar sem função. O mercado que ela substituiu existe para quê?
Qual a finalidade se eu não tenho as pessoas para consumir? Verdade. Né? De alta reflexão esse podcast hoje, tá? De altíssima reflexão, inclusive. Voltando na missão da Lactius, me explica um pouquinho o que é fazer esse acompanhamento da fazenda à gôndola, ao supermercado, como é que é esse trabalho, como é que vocês fazem isso, com quão cuidado e amor e carinho eu sei que vocês fazem. Muito. É assim, se eu fabricasse biscoito, eu ia precisar de água, farinha, um docinho, um negócio para pôr sabor, e na porta da minha fábrica até 10 vendedores vendendo farinha. O laticínio depende da matéria-prima, primeiro que é viva, que é o leite, né? E então ela tem que ir atrás desse leite com o produtor rural. Então ela, na verdade, assim, tem um laticínio que está buscando produtores para pegar o leite, enquanto tem outro que também está buscando. Então os dois estão concorrendo para comprar matéria-prima. É o inverso ali da farinha, que tem um monte de gente querendo vender. Querer vender. Exatamente. Todo mundo hoje vive lotado de telefonema, de e-mail marketing, de telefonema de marketing, porque tem alguém querendo vender alguma coisa para ele. No laticínio é o contrário, tem que ir buscar esse leite. E o leite, por ser perecível, por ser um produto de origem animal, ela sofre uma série de regulamentações definidas pelo Ministério da Agricultura. E aí que está a parte da especialização, né? Toda essa regulamentação, a nossa empresa lê, a nossa empresa sabe, a nossa empresa tem que atender ela dentro do software. Ajudar os laticínios a cumprir essas normas, para não só cumprir, fazer com que aquela matéria-prima chegue da melhor forma, na melhor qualidade. Com leite bom, eu consigo fazer produto bom. Consigo fazer queijo bom, consigo fazer iogurte bom. Se eu pegar um leite que está ruim ou durante o trajeto ele deteriorar, esse leite chegou no laticínio ruim, não dá para fazer queijo bom com ele, não. Leite ruim só vai dar produto ruim. Então tem uma série de fatores. O leite, quando chega, vai para o laboratório, é analisado, análises físico-químicas, microbiológicas, o sistema registra isso tudo, para dar indicadores para o laticínio, como que está aquele leite, se ele pode ou não utilizar o leite, porque dependendo da situação, o leite tem que ser descartado. Exatamente. Né? E todo o processo produtivo desses produtos, desses derivados, todo o trâmite de qualidade, controle de qualidade, vai chegar na gôndola, porque na gôndola, quando você compra um produto, tem lá o lote, a validade dele, e hoje, se um consumidor tiver qualquer tipo de reclamação pelo lote, o laticínio sabe todo o histórico de quais foram as pessoas que manipularam aquele queijo, quando ele foi produzido, qual leite, de quais fazendas, de quais veículos, de qual fermento, tem todo esse histórico dentro do sistema, dentro do laticínio. Então, assim, lá na gôndola a gente também quer saber o quanto vendeu, qual é o preço que vendeu, o melhor preço que vendeu, quer saber todo o resultado. Todo esse trânsito vocês conseguem fazer, todo esse controle. Todo esse trânsito passa por dentro do que a gente faz. E eu queria que você ressaltasse que ter esse controle é ter o controle também de gestão da empresa, desse laticínio. Né? Ter esse controle na palma da mão, ou deixar de ter esse controle é deixar dinheiro na mesa. Exatamente. Ou estou errada? Não, exatamente. O que acontece é que N vantagens vieram com a globalização, e como tudo na vida, a gente é adulto, a gente sabe, tudo tem seus prós e contras, né? Ônus e bônus. A concorrência é uma das coisas que ela extrapolou em todos os segmentos também. Todos os segmentos têm muita concorrência. E o concorrente ele vai querer ter a melhor margem possível, ter o melhor preço para o consumidor, com o menor preço de custo, com o menor custo para ter a melhor margem. Os laticínios, as indústrias, as lojas, elas só vão conseguir isso fazendo os devidos apontamentos, fazendo os ajustes e análises. A tecnologia está ali para ajudar, ela vai indicar, mas ainda o ser humano vai decidir, será que esse ponto aqui para o meu cliente é interessante ou não? Para o meu público consumidor é interessante ou não? Então ele tem que ter de tudo acompanhamento e medição. Uma clássica, né? Se você não consegue medir,
você não vai conseguir gerenciar. Uma, na sua opinião, a falta de informação hoje do gestor, informação de controle da empresa, talvez seja o maior problema das empresas, eu saber quanto que eu gasto, quanto que eu ganho, quanto que eu posso investir, não ter isso palpável, talvez seja o maior problema dos gestores em geral nas empresas, para saber quanto que eu posso crescer, quanto que eu vou crescer esse ano. Sim, Ju, este é um grande problema, mas este não é a causa raiz. Tá, A causa raiz é você conseguir colocar controle dentro da empresa, e este controle não é só o software. Eu estou falando agora estritamente como analista. O software tem um papel monstruoso, porque ele de vai coletar dados. de coletar dados, de agilizar o trabalho do ser humano, de Tá, dar as opções para o ser humano do que ele pode fazer. Mas o que eu digo que é balizar o dia a dia, fazer com que as regras da empresa sejam cumpridas. tá. Mas a não ser que você tenha um robô com braço mecânico que vai lá e pega o produto certo e entrega certo para o cliente, né? Que é muito caro, que dá para fazer, você vai ter o ser humano que vai pegar o produto, vai atender o cliente bem. Se ele não atender o cliente bem, a venda não vai acontecer, né? E vai entregar o produto e vai estar bipado no software, registrado no software, e todo o controle vai acontecer. Então a gente tem um tripé para fazer uma empresa funcionar bem. Processo definido, pessoas atuando nesses processos e o software, que são as ferramentas para fazer isso tudo funcionar. Qualquer um dos três cai, né? Então, quando um gestor, um líder consegue colocar esse controle, fazer com que as pessoas entendam o papel delas e qual é o efeito que o papel delas tem neste processo que foi definido, a empresa passa a fluir, a enxergar, a medir, a gerar e tomar a decisão. Decisão correta, decisão assertiva. Nossa, é a minha próxima pergunta. Você, né, acabou de falar sobre se você realmente acredita que as decisões assertivas, decisões mais rápidas, a tecnologia embasa esses gestores, dá essa possibilidade de tomar essas decisões de forma mais rápida, assertiva e cada vez com menos erro, vamos colocar assim. Não dá para acertar sempre, mas é para a gente tentar minimizar. Sim, até porque a tecnologia dá para a gente base para uma teoria, que é o falhar de errar, né? Fale rápido. Coloca uma hipótese em teste para um grupo limitado de consumidores daquele seu público e ver o resultado. Se o resultado foi positivo, você vai aumentando e vai se o resultado for negativo, você consegue remover rápido, né? Então, se hoje as coisas são mais digitais, o cardápio pode ser atualizado rapidamente, a oferta pode ser trocada rapidamente, ela só vale enquanto ela está publicada, você testa. Deu certo, continua, não deu certo, não continua. Então, sim, tem que haver a maturidade do gestor em saber que se alguém deu alguma ideia, se alguém deu algum conselho, principalmente se for o cliente, né, tem que ser validado. Aquilo é uma hipótese que tem que ser colocada em prova. Esses são os fundamentos, né? Até que seja provado, é uma hipótese. Não coloca e vê o resultado, corrige rápido. Tem um caso de obviamente a gente não vai citar nome de cliente nem tudo, que tenha marcado, que demonstra, assim, realmente, claramente o impacto dessa aplicação no dia a dia, né, no aumento ou de faturamento, ou enfim, ou aumento de produção, alguma coisa que realmente tenha marcado essa trajetória nesses 20 anos. Sim, Ju, graças a Deus, sim. E outro de diversos aspectos, sabe? Alguns clientes eles tiveram um ganho muito expressivo de tempo, outros tiveram um ganho muito expressivo de margem, né? Então, assim, baseado nos controles que o sistema foi oferecendo, ajustes foram feitos, inclusive no dia a dia do laticínio, no processo, né? Então a gente fala assim, o software dentro da empresa, ele é como se fosse um guia.
Ele vai fazendo aquele fluxo, vai norteando, fazendo aquele fluxo funcionar. Como você falou, um balizador mesmo, exatamente, né? Exatamente. Tem um caso que eu gosto muito de um cliente nosso, daqui de perto até Ipanema, que ele usava uma ferramenta que não era especializada, uma muito boa ferramenta, são muitas ferramentas boas, mas uma ferramenta que não era especializada no segmento dele. Quando ele viu, assim, o nosso trabalho é apresentar o sistema para o cliente, ele explica a realidade dele, a gente mostra a realidade dele dentro do sistema e ele contrata a nossa solução. Quando ele contratou a nossa solução e começamos a fazer ali um processo que é muito delicado, chama implantação. Não é só ir lá instalar o software e a mágica está feita. Você mexe muitas dores assim da empresa, muita resistência, ainda tem muitas resistências nessa implantação? Tem, quando a gente não tem a questão da liderança. Entendi. Quando a liderança alinhou, todo mundo entende o papel e entende as deficiências, todo mundo está em busca da solução. Nesse lado sim foi maravilhoso, porque era exatamente isso. O pessoal faturava e despachava carga 3 vezes por semana, dia sim, dia não. Começava 8 horas da manhã, parava 5, 6, 7 horas da noite. De quê? De pegar o pedido do cliente, ter que ir lá, separar, digitar, para colocar no caminhão em ordem, etiquetar. Isso tudo sai dentro do nosso sistema já etiquetado, automatizado, localizado, em qual estante, em qual lugar está cada coisa, né? E eles tiveram ali um tempo, um ganho que passou de ser o dia inteiro para ser a parte da manhã. Ou seja, quantos profissionais eles não conseguiram liberar para poder executar outras tarefas? Exatamente isso, né? Parte da resistência também é a pessoa entender que a solução está para ajudar a pessoa, está para ajudar o profissional. O profissional vai deixar de fazer algumas coisas, mas tem várias outras que a tecnologia não faz, que principalmente é conversar com o produtor, é conversar com o cliente, é atender o mercado, a grande rede, o público deles, né? Então, quando a gente fala, Léo, de setor lácteo, é impossível a gente não falar de queijo, que inclusive eu estou fazendo uma reclamação pública aqui que eu não recebi o meu queijo, tá? Esse podcast está sendo feito sem um queijo em cima dessa mesa. Eu espero receber o meu em breve. Meia culpa, minha máxima culpa, amanhã está resolvida. Obrigada, tá? Não só o seu, né? Pro Leandro também. Ah, né? Muito obrigada, a gente agradece. Na sua opinião, qual que é a importância desse derivado, que é o principal derivado do leite, em todo o setor, em toda a cadeia? Me conta um pouquinho. Quão grande... Nossa, assim, quantas horas a gente tem para gravar aqui? O queijo, ele é assim, principalmente para a gente estar em Minas, né, muito cultural, mas o Brasil inteiro, cada região tem um tipo de queijo que é cultural. Específico, né? Específico, né, que se destaca. É um produto que você faz em casa. Você foi ali, pode comprar leite, você faz o seu queijo em casa, é um produto acessível, né, fácil de você fazer, e é um produto industrializado, industrial. E também ele tem ali o meio termo que eu diria que é um queijo artesanal que tem um mercado muito forte no Brasil, né? Então, mais de 50% do leite que é produzido no Brasil é transformado em queijo. Que legal! Exatamente. E o Brasil é um dos maiores produtores de leite do mundo. Hoje está na 4ª posição. Então, grande parte vai para o queijo. Sim. E outro, ir para o queijo não quer dizer que o leite todo ficou lá, porque quando eu vou fabricar queijo, existem uns subprodutos do queijo, né? De fabricar um queijo. Um subproduto dele é o soro. E o soro a gente faz ricota, faz bebida láctea, faz whey protein, que é quem está mais na moda hoje, né? Tem uma piada do amigo nosso, Adilson, que a ricota é whey protein barra. E muito mais barato que pode whey protein. Me desculpe, pessoal das academias aí. Essa eu nunca tinha escutado.
E assim, você me deu uma informação que eu não sabia, que você atua como jurado em concursos de queijo. Me conta, você não quer me levar, assim, quando você quiser provar uns queijos, quiser, eu tô, assim, muito disponível, inclusive, pode me levar. Sim, Ju, foi um convite um tempo atrás, um convite muito prazeroso, também é uma responsabilidade. Então, sim, ao longo do ano acontece alguns que são principais, acontece alguns que são regionais. Eu já fui em alguns concursos, né? E o que acontece é que nesse concurso a gente tem todos os tipos de queijo. O concurso do mês que vem, eu nem sei se eu poderia estar falando isso aqui, eu acho que não vai dar problema, não. O concurso do mês que vem, que é o maior que tem no Brasil, ele recebeu 2.600 amostras de queijo do Brasil inteiro, algumas até fora do Brasil, Nossa Deus. para esse concurso. Tá? Na verdade, sim, estão inscritos, os queijos vão chegando alguns dias antes, né? Tá. Mas estão inscritos 2.600 Você não exemplares. come isso tudo, Não, não, né, não. meu amigo? Meu amor? Acontece assim, o concurso separa mesas, Tá, né, e distribui. Essa mesa tem ali normalmente 4, 5 jurados, distribui todos esses exemplares, um tanto ali em cada mesa. Tem todo um protocolo que a gente tem que seguir, porque não tá. é experimentei e falar assim, ah, esse eu gostei, esse eu não gostei, né? Existe uma série de critérios a serem analisados. Cada queijo ele tem ali uma identidade, né? Então, quando ele se inscreve declarando a identidade dele. Entendi. Quando esse queijo chega, nós vamos avaliar baseado na identidade, o quanto ele está conforme ou não com aquela identidade dele. E por último, existe sim o quanto ele se destaca dentro da identidade dele, Tá. né? Então, para cada tipo de queijo, massa mole, massa dura, com casca, sem casca, tem uma série de características, né, sensoriais, visuais, que a gente tem que observar. Por que que você acha que, enfim, acha não que você já virou um estudioso do assunto, Um um apaixonado apaixonado, queijófilo? queijófilo. Aprendi uma hoje. Por que que, na sua opinião, Minas Gerais virou berço? É realmente por causa da cadeia leiteira? Por que que Minas Gerais virou berço? Pô, a produção leiteira que destaca no Brasil inteiro, né? Minas Gerais é o maior produtor seguido de São Paulo e Paraná. O maior produtor Entendi. de leite do Brasil. E assim, a principal forma de você armazenar por longo tempo o leite é transformando em queijo. Foi daí, então, que surgiu o queijo, a gente poderia falar. Sim, a história principal é um acidente, né? A grande lenda era que 7.000 anos atrás, aproximadamente, Você estava lá? Não. tava, usava-se ali o estômago do animal, fazia uma rosquinha, fazia ali um biquinho para carregar água como se fosse um cantil durante as Tá. viagens. Alguém um dia colocou leite. E na hora que ele abriu, não saiu o leite. Saiu a coalhada. E aquilo remonta historicamente como se fosse ali o início da ideia de, olha, alguma coisa aconteceu, este produto leite pode ser transformado. Porque depois que você aperta a coalhada, né, prensa a coalhada, sai soro, aquele queijo vai ficando mais sólido. À medida que ele vai maturando, os micro-organismos vão consumindo a lactose, o açúcar do leite, né, que é a lactose, proteínas, vão maturando queijo. Ele vai ficando mais seco, mais salgadinho e não precisa de geladeira, né? Então, assim, a principal forma de armazenar, de guardar, é essa. E aí, a tendência é, se eu tenho muito leite, eu preciso fazer esse processo. Esse processo, ele se tornou, assim, ele mundialmente, existem várias histórias de várias civilizações diferentes de como que Como teria surgido
O o queijo. queijo, né? Inclusive, a gente considerando situações milenares. Não existia comunicação, ou pelo menos a gente acha que não, né? Entre essas civilizações. Todas elas tinham seus queijos. Todas elas tinham produtos que também fermentavam, né? Então, por isso que existe a cultura mundial do queijo. É histórica. Veio na colonização e quem sabe o que, que os nossos índios também faziam? Léo, e essa cabeça pensante sua aí, você também, na nossa conversa, você me passou que você é um dos idealizadores do Milk Experience. Como é que surgiu esse projeto? Me conta um pouquinho dele. O que é esse evento? E aí? Eu preciso deixar claro, né, que eu não sou promotor de eventos profissionais. O Milk Experience é um evento que é produzido no Nordeste, para o mercado do Nordeste, de indústrias lácteas, de laticínios, Tá. né? Eu tenho um amigo meu que é um consultor muito famoso, muito proeminente na região, conhece muito laticínio, atende muito laticínio. É um cara muito comunicativo, muito talentoso, resolvia para todo mundo tudo. E numa vontade clara, né, de expandir a entrada da Lácteos lá, a gente já tinha cliente no Nordeste, foi uma forma que a gente queria de conquistar mais mercado. Eu vivia incentivando, para não falar incitando ele, né, a fazer algum movimento, criar alguma coisa, falar, vai, faz, vai que eu apoio, vai que eu patrocino, vai, faz aí, Que vai né, dar que vai certo. dar certo, até que um dia ele bateu na mesa e falou assim, eu Vamos fazer. vou fazer, com uma condição, Vem. se você me ajudar. Uai. Aí eu falei, aí eu não tinha como fugir, né? Então é um evento bianual, Tá. primeira edição 2023 em Garanhuns, segunda edição 2025 em Maceió e o ano que vem em Recife. Itinerante. Que legal. E o legal é que esse destino, quem vota são os laticínios que estão no evento. Né? Então, O lá no próximo. próximo, durante o evento, a gente abre a lista de cidades, o pessoal vota e a próxima edição é onde o pessoal quer que o evento vai. E ele foi criado com a ideia assim, de promover os laticínios da região. Né? Tá. Nós temos eventos muito grandes no sul e no sudeste, e lá estava carente. A gente viu essa oportunidade, esse desejo, essa ideia, e estamos indo para a terceira edição agora. Então, é outro desafio, né? A gente lida com muita coisa que a gente não imaginava, mas o retorno de experiência Troca de informações, de ideia. maravilhoso. Pessoas que nunca iam imaginar que ia encontrar, né, de determinadas empresas, determinados meios, vão para o evento, às vezes palestra, às vezes como visitante, e assim, é muita conquista, é muito aprendizado que a gente tem. Léo, na sua opinião, não só do setor de laticínio, tá? A gente está falando agora para empresas de todos os segmentos. Na sua opinião, as empresas que não investirem em tecnologia, que ainda estão segurando esse investimento, ou na inteligência de dados, tendem a acabar? Ainda existe alguém neste mundo de meu Deus que não queira investir, na sua opinião, em tecnologia, inteligência artificial? E qual é o risco desse pessoal ficar para trás? Total, né? Sendo extremamente claro, extremamente sincero, Ju, vão haver determinados, talvez, propósitos, ideias, que a pessoa ela não vai querer, às vezes, uma empresa em franco crescimento, esse desafio, essa dor de cabeça, às vezes a pessoa vai querer um negócio de um determinado tamanho, com uma limitação ali de atendimentos e pronto. Essa empresa ela está mais confortável, porque ela não está buscando o crescimento, né? Agora, qualquer outra que queira crescer, queira evoluir, queira melhorar suas margens, seus processos, as condições que os seus colaboradores estão, os desafios disso tudo, elas precisam sim Buscar. analisar cada
mínimo detalhe. E a grande chave, ela está exatamente no detalhe. Porque eu digo isso também, ó, os gestores comprometidos sabem o que está acontecendo na empresa. Passa na cabeça dele tudo. O que falta para eles são os detalhes. E só com medição, só com tecnologia, que ele vai conseguir enxergar isso. E a inteligência artificial é aquela ferramenta potencializadora, né? De você acelerar, de você melhorar. Agora, vão ter situações que os colaboradores que estão ali atuando, eles vão ter que estar com a mente aberta para entender que uma mudança está acontecendo no mundo, a mudança está acontecendo às vezes no mercado ou no segmento dele, e isso tudo sempre vai estar abalado. O que acontece hoje é que a mudança está muito mais acelerada. A adoção da inteligência artificial, ela teve uma curva que não tem comparação com nenhuma outra tecnologia que a gente viu até hoje. Então, energia elétrica, do momento que ela foi apresentada até o momento que ela foi totalmente utilizada, foram, né, centenas de anos. Agora a gente tem inteligência numa curva de 5 anos que não para. De crescer. Não para de crescer. E agora o que é o mais acelerador disso tudo? Equipes, times de pesquisadores, desenvolvimento que fazem IA, já estão desenvolvendo IAs que geram as novas IAs. Bugou. Eu crio uma IA e essa IA eu vou usar como ferramenta para construir o próximo modelo dela. Eu não estou fazendo a nova do zero. Imagina um carro, sim, viu? Sim. É isso. Então, assim, é exponencial o crescimento que a gente tem para agora. De problemas, o quanto vai se impactar no nosso dia a dia, principalmente a medicina. A medicina vai ter evoluções em breve. E aonde você imagina o setor de laticínio, o setor de tecnologia, daqui a 10 anos, com tudo que você tem visto, tudo que você tem estudado, tudo que você tem projetado, aonde que a gente vai chegar? Ju, principalmente o laticínio, ele nunca foi um produto muito global, por ele ser perecível, né? A gente tem poucos produtos que ficam atravessando os oceanos. Eu acho que a gente tem uma tendência, até o Brasil está muito forte nisso, mudou-se as regulamentações que existem no Brasil para separar as empresas que podem exportar das empresas que não podem exportar. Então, assim, a globalização dos lácteos. Agora, existem hoje vários mundos, né? O que a Suíça faz está num determinado tempo, o que o Brasil faz está num determinado tempo, e que outros continentes menos favorecidos estão no que a gente fazia há 30 anos atrás. Né? Então tem todas essas tecnologias, inclusive a nossa roça. Algum parente nosso que está na roça fabricando queijo. Está em outro tempo. Exatamente. Então, hoje a gente tem todas essas tecnologias, todos os cenários convivendo, coexistindo bem. O que vai acelerar é que essas que são históricas, tradicionais, elas tendem a acabar e a gente ficar só na industrialização. Até porque as gerações novas, nós, inclusive, não nos excluindo, né, somos consumidores de produtos industrializados. Nossos avós, nossos bisavós, quase nada. Né? Então a tendência é terminar isso. Mas, em contraponto, também existe muitas pessoas hoje defendendo produtos orgânicos. Então, vai ser um crescimento dos dois espaços. Vamos ter o público que vai valorizar os produtos orgânicos e a gente vai ter uma industrialização cada vez mais alta, cada vez mais globalizada, cada vez mais competitiva. Empresas comprando empresas. Cada vez mais acesso à informação? Não, globalização mesmo. Tá? Em grandes players hoje, não só do meu mercado, que é o mercado laticínios, grandes players de todos os mercados estão ou fazendo fusão, fazendo várias aquisições. Então, existe assim uma competitividade maior
porque nós teremos empresas maiores. As empresas menores que não tiverem valor agregado no seu produto, não tiverem um bom relacionamento com o cliente, não tiver o controle detalhado que eu te falei para gerir essa empresa, ela não vai conseguir competir com um grande player. A gente volta aonde? No tripé. Que a gente falou lá atrás. Exatamente. A gente volta no tripé que a gente comentou lá atrás. Pessoas, processos e a tecnologia, que é o software. Então, essa competição está cada vez maior. Eu acho que todo mundo sente isso no dia a dia, né? O quanto o mercado automobilístico está sendo impactado por um país que está com os processos, as pessoas e a tecnologia super alinhada. Entrega bom, entrega barato. E tem impactado muito que é o setor de carros, de automóveis. A gente consegue ter carros chineses, japoneses, enfim, com altas tecnologias, num preço super ok e com tecnologias absurdas. Eu mesmo tô assim encantada com os carros dessas tecnologias que a gente consegue num preço muito mais acessível. Você acha que isso é o futuro ou isso é o presente? Isso é o presente. Existem cadeias, a nossa cadeia, existem fazendas aqui no Brasil que a produtividade é uma coisa assim, impressionante, né? Então eles têm controle, a rastreabilidade do leite que sai de cada teto da vaca. A vaca tem 4 tetos, né? O ubre dela forma de 4 tetos. Então eu tenho um ordenhador, eu encaixo na vaca. Isso quando não é um braço mecânico que já encaixa no teto da vaca, né? E aí cada leite que sai, ele vai para análise individual. Dependendo da análise, você sabe se a vaca às vezes está com uma infecção, aquele leite não pode ser usado na produção. Você consegue identificar o leite, por exemplo, da teta X, Y? 1, 2, 3, 4. Exatamente. Tô passada. E isso impacta na performance da indústria. Né? A indústria vai querer cada vez produtores mais avançados para ele ter a matéria-prima mais poderosa possível, com os melhores fatores de proteína, de gordura, que vão fazer aquele leite ter a melhor performance. Então, sim, existe uma razão, né? O queijo, ele é 87% água. 13% dele é gordura, proteína, lactose, cálcio. Então, eu tenho um processo de produção de queijo, eu tenho rendimento. Se eu pego 10 litros de leite, quantos quilos de queijo eu consigo fazer? A regra básica é 10:1. É um ajustezinho, né? Então, se eu pego 10 litros, vou fazer 1 quilo de mussarela. Se eu tiver um leite melhor, eu vou pegar 10 litros e vou fazer 1,5 kg. Quanto não vai impactar no final? Exatamente, no resultado da empresa e na qualidade do produto final que o consumidor quer. Né? Existem ali as divisões e existe um público que o que ele busca é qualidade e ele está disposto a pagar mais por isso. Existe outro público que vai ter uma aceitação intermediária. Né? Então, qual a posição que você quer dar para o seu produto? O que você vai querer atender para o seu cliente lá na gôndola, do seu consumidor final, é o que vai te balizar por todo o processo. Léo, quero fazer um bate-bola com você. Vamos lá, um ping-pong. Um ping-pong. Pensou, respondeu. Tá? Direto e reto. Vamos tentar. Uma característica indispensável de um empreendedor. Ousadia, porque começar é complicado. Ok. Um queijo que todo brasileiro deveria experimentar. Vou falar o Minas Frescal, não, tá? Okay. O Minas Frescal ele é um dos mais vendidos no Brasil, entendeu? Agora, existe um queijo que no Nordeste é muito popular, que é o queijo manteiga. E a gente não tem aqui. Nunca experimentei, realmente. Vou trazer o queijo manteiga para você, então.
Nunca tá? experimentei. E depois eu dou a dica para saber se vale a pena, tá, gente? Deixa comigo. É uma tecnologia que toda empresa deveria adotar. Uma tecnologia que toda empresa deveria adotar. Isso não estava combinado, tá? Tá, então por Tô isso te que dando uns segundos aqui tá. para você pensar. Tempo. É, Ju, eu acho que antes da tecnologia, tá? E eu não estou destratando né, a minha carreira, mas eu acho que antes da tecnologia, para a gente poder aplicar a tecnologia, utilizar a tecnologia da melhor Ok. forma, é a gente verbalizar, tá? Então, assim, verbalizar o que você precisa e verbalizar o que eu entendi, a gente deixar isso claro Claro. para que os dois lados da relação, né, tenham um equilíbrio no que está sendo realizado. Aí a gente consegue, com o equilíbrio da conversa, deixar todo mundo feliz, deixar todo mundo satisfeito. Aonde que a gente volta? Pessoas. Tudo nesse podcast hoje são pessoas. Um erro, na sua opinião, que o empresário ele deve evitar. Não medir, não medir. Porque se ele não medir, não consegue fazer mais nada depois. Não misturar finanças, deixar cada coisa na sua caixinha. Ter tudo ali de forma palpável, tipo assim, ter acesso a esses dados, você consegue, quando você falhar, você consegue notar isso mais facilmente, corrigir a falha mais rápido. Qual a importância dos dados? Eu perguntando isso, uma pessoa dos dados. Qual que é a importância dos dados para uma empresa? Toda, toda, porque nós teríamos aí dados qualitativos, dados temporais, dados financeiros, tudo isso acontece enquanto a empresa está trabalhando. Então, por exemplo, uma empresa que está fazendo um carregamento, o tempo que ela demora a ser maior ou menor, para eu entender quais são os fatores que fizeram acontecer isso em maior e menor tempo, eu preciso ter esses fatores anotados. Então, uma variação que você vai colocar na sua receita de bolo, na sua receita de pão de queijo. Hoje eu fiz com tal ingrediente, amanhã eu fiz com tal ingrediente. Qual o rendimento que deu, qual o rendimento que não deu. A partir de todas essas anotações, seja no papel, seja no Excel, seja no sistema avançado, ela precisa ser feita para o ser humano olhar. Agora, o que acontece é que hoje a IA já também adianta para a gente, né? Ela já dá a análise dela, os indicadores dela. E para fechar esse bate-bola, se a gente pudesse resumir o legado da Lacteus em uma frase. Vou resumir uma palavra: Ok. time. Eu sou um representante de um time que está lá com talento, com dedicação, atuando. Falando em time, eu quero que você reforce um pouquinho do trabalho que você desenvolve na Lactus. Sei que tem mais gente junto com você, ao seu lado, sendo seu sócio. Um abraço, inclusive, para o Nélio. O Nélio é quem me permite viajar, ir até um concurso, viajar até os clientes, fazer assim, viagens, às vezes, em busca de novos clientes, né? É um combinado meu e dele. Eu cuido de fora de casa, ele cuida de dentro de É um casa. casamento É um perfeito. casamento, 20 anos, né? A gente já tem outras experiências, então tem mais de 20 anos junto. Juntos, Funciona na base do respeito, na base da franqueza, e da óbvio que a confiança, né? gente alinhou esses princípios, né? Que a gente queria para o negócio que a gente estava montando. E é por isso que funciona. E para fechar, eu queria que você deixasse um conselho para jovens empreendedores que, assim como você, são batalhadores, né, que estão pensando em estudar, em construir uma carreira, ter uma família e que querem ter uma empresa de sucesso, quem sabe
parecida com a sua. Vou acrescentar o seguinte: quem quer empreender, ele pode empreender na própria empresa ou ele pode empreender dentro de uma empresa que ele está. Basta que essa empresa dê espaço para ele crescer, respeite, reconheça o trabalho que ele está fazendo. Se algum dia houver necessidade, ele sai de lá e ir para outra empresa, ok, mas ele pode fazer isso dentro de uma empresa e fora de uma empresa. Mas faça. Tem uma ideia, Movimente-se, né? movimente-se, ouse, pegue essa ideia e coloque à prova. E hoje está muito mais simples, muito mais fácil, muito mais acessível, com N ferramentas que a gente tem na internet, grátis, outras ou com um custo muito barato, para você provar essa ideia. Se a ideia for se provando, junte seu talento, junte seu esforço, resiliência e continue com a ideia. Resiliência acima de tudo. Léo, eu queria te agradecer imensamente. Prazer. Esse podcast está sendo elaborado, senhoras e senhores, desde janeiro deste ano, que eu venho tentando uma vaga na agenda desse rapaz, que aí eu ligo para ele, eu tô no Nordeste, eu tô em São Paulo, eu tô... Aí ele me manda um vídeo num concurso, queijo não traz não, mas assim... Vamos corrigir. Vamos corrigir essa falha, Vamos tá bom? corrigir. E eu queria agradecer, eu sei que sua agenda é corrida, você ter tirado um tempinho, 1 ou 2 horinhas para estar aqui com a gente, para bater esse papo, que eu acho que foi um papo muito além do que software, muito além do que IA. A gente falou sobre empreendedorismo, a gente falou de como começar a carreira e você deu dicas assim de ouro para as pessoas que vão estar nos assistindo. Muito obrigada mesmo. Juliano, acho satisfação total de vir aqui, como sempre. Eu que agradeço a oportunidade de sempre estar conversando com você aqui. Parabenizo você pelo podcast, pelo jornal e também pelos movimentos sociais que todo ano você está ali firme e forte, né? Então, parabéns principalmente por esse movimento de vocês. Muito Conte com a obrigada gente mesmo. sempre e sempre sucesso. Reforçando, dizendo que a Lactus é desde a primeira edição da nossa Noite de Massas, o patrocinador, um dos patrocinadores oficiais da nossa Noite de Massas e está confirmada para esse ano 2026. Muito obrigada. Prazer sempre nosso. Muito obrigada. E você, né, que nos assistiu ou nos viu até agora, muito obrigada. Eu te convido a curtir, comentar, a interagir com o Léo nas redes sociais da Lactus também. Ele não é muito ativo nas redes sociais particulares dele, não, mas vai lá na Lactus, conhece um pouquinho do trabalho. E muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Léo, muito obrigada mais uma vez. Prazerzão. Até o próximo Pode Noticiar.